1320 AM, Foz do Iguaçu. Integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha, estamos começando mais um programa Entre Livros e hoje nós temos uma participação especial no programa. O livro dele, o título é Vida, Oportunidade de Aprender. O autor, Alzemiro Rufino de Matos, ele nasceu no interior de Mato Grosso do Sul, depois ele vai contar a história direitinho pra gente, mas onde ele conviveu lá com 3 idiomas, não é isso? Português, guarani e espanhol, né? Foi militar durante a vida dele e depois que entrou para a reserva, começou a exercer um novo papel, né? Que é o de escritor, escrevendo então para a gente esse livro. O título do livro, Vida, a gente vai estar falando então da vida dele, da vida de Alzemiro Rufino de Matos. E eu digo que hoje é um programa especial porque essa personalidade que está do meu lado, nada mais, nada menos do que é o meu pai. Então, hoje é uma satisfação muito grande para mim estar recebendo aqui, né, na condição de autor, no programa Entre Livros, né, a pessoa que me trouxe a vida, né. Então, a gente vai começar, não vou chamar ele de pai, Alzemiro. Então, conta para a gente um pouco da sua vida, né, começou fronteira com o Paraguai, como é que era? Como é que era essa realidade assim de área rural mesmo, né? Na realidade era um pequeno vilarejo, na época, pequeno vilarejo mesmo, onde todos se conheciam. Falavam o nome de uma pessoa, qualquer um sabia quem era e onde morava, de tão pequeno que era o vilarejo. Mas quando eu nasci, meus pais moravam em uma fazenda, no retiro de uma fazenda, mais próximo do vilarejo. E somente aos 6 anos de idade foi que nós viemos para a vila. Meu pai comprou um terreno. Na época, o terreno era tão baratinho que ele comprou um terreno de 50 por 50, uma quarta parte de um quarteirão. E construiu nossa casa e nós viemos para a cidade, porque nós estávamos na idade de estudar. Eu com 6 anos, meu irmão já completando 8, e época que podia começar o primário após 6 anos de idade. Antes de 6 anos de idade não tinha ensino nenhum. Uhum. E na cidade só tinha um colégio. Eu ainda posso dizer que eu tive o privilégio de estudar o primeiro e único prédio de tijolos, de alvenaria construído na cidade. Era a escola que eu estudei, na época, uma escola estadual. Então, nós tivemos o privilégio de estudar nesse colégio do 1º ao 4º ano. E a vida nossa, como era um vilarejo, como não podia deixar de ser, a vida de menino, de guri, era sempre, as atividades eram quase sempre as mesmas. Só que nós, além de estudar, nós tínhamos afazeres, que desde muito cedo tínhamos que ajudar nosso pai em todos os serviços. Eu posso dizer que sou um camarada super feliz, realizado, porque todos os trabalhos que eu podia realizar, eu realizei. Como menino, eu já fazia de tudo. Eu ajudava meu pai na carpintaria, ajudava na marcenaria, eu ajudava na lavoura. Ele tinha uma pequena área rural, se não me engano, era alqueire, na época que contava lá, era 8 alqueires, eu lembro bem. Era 8 alqueires, próximo dos 4 quilômetros da vila. Então, além de ele fazer os trabalhos de carpintaria e marcenaria na cidade, dos quais nós participávamos em todos, ainda tínhamos atividade rural. Tinha que plantar. Nós plantávamos para o sustento da casa. E o supérfluo era vendido. Mas esse supérfluo era sempre o quê? Banana, rapadura, café, que nós plantamos uma área com café e como consumíamos pouco café, o excesso era todo vendido. E, por sinal, era o que dava mais renda, porque era o que tinha bastante valor. Então,
apesar da gente ter que trabalhar a semana inteira, estudava, trabalhava, ainda sobrava tempo para brincar. Nós tínhamos atividades aos finais de semana, só que tudo limitado, né? Meu pai, por exemplo, era jockey, tinha sempre um cavalo tratando da cocheira, não o nosso, sempre dos outros, ele sempre tratava animal dos outros. Ele era jockey, então sobrava para nós ir para uma lagoa, banhar os cavalos, só que tudo para nós era diversão, que meu pai nunca ficou sabendo, mas nós, como guri, não tínhamos outra coisa a fazer, tinha outros meninos que também moravam na vila, que tratavam de cavalo, então o que a gente fazia? A gente combinava os guris, vamos no mesmo horário dar banho na lagoa, nos cavalos. Aí nós saímos e corríamos carreira. Aquela carreira a gente corria por um frasco de leite, um peão, meia dúzia de bolinha de gude, coisa que a gente usava na nossa brincadeira diária. Então, para nós era divertir, estávamos trabalhando, mas ao mesmo tempo se divertindo. E no horário do recreio, nós não perdíamos um minuto, não tinha esse negócio de vou para o recreio, vou lanchar, não. Cada um levava o seu lanchezinho de casa, mas nós, às vezes, nem consumíamos, porque sempre no intervalo de recreio nós tínhamos um torneio de peão, ou tínhamos um torneio de salto em altura, um torneio de corrida pedestre, então a atividade era intensa. Que hoje as crianças não têm mais isso, né? Hoje é só televisão, videogame. Quem pagava caro por isso era minha mãe, porque sobrava sempre para ela lavar nossa roupa, que sempre chegava suja. Imagina só, um futebol. Cair, rolar no chão, chegava em casa todo sujo. Sempre ganhava uma bronca, só que a minha mãe era muito pacífica, ela dava bronca, às vezes dava um repelão de orelha, mas era tudo assim, a gente levava tudo na esportivo. Já sabia que no dia seguinte ia voltar as mesmas coisas. E a minha mãe, diariamente, não tinha uniforme, o colégio não tinha uniforme, não. Cada um ia com sua roupa. Mas a minha mãe fazia questão da gente ir bem passadinho, lavadinho, passadinho, cabelo penteado, a gente saía de casa bonitinho. Só que voltava, quando chegava em casa, chegava bem bagunçado mesmo. Isso foi até a adolescência? Isso foi até por volta dos meus 14 anos. Aí eu vim para Ponta Porã, mas até os 14 anos foi sempre isso. Mas depois dos 14 anos eu vim para Ponta Porã, estudei um ano em Ponta Porã, que na época nós fazíamos o curso de admissão ao ginásio. Faziam do 1º ao 4º ano primário, aí tinha um ano que era chamado admissão ao ginásio, que aquele ano era preparativo para fazer o ginásio. Aí estudava o 1ª série ginasial, a 2ª, 3ª, 4ª, sendo que o ginásio eu só fui terminar em Campo Grande, inclusive já depois de casado. Aí que sobrou tempo para eu estudar. Mas o restante era tudo nessa base. Era brincadeira, trabalho, trabalhávamos demais da conta. Folga não tínhamos mesmo. Não tinha negócio de menino. O meu pai era marceneiro e a maioria da madeira ele tirava na nossa propriedade, ele tirava a madeira, cortava a madeira, nós levantávamos no estaleiro e o velho, com a serra de mão, desdobrava aquela madeira no estaleiro. E sobrava para quem puxar a serra? Eu e meu irmão mais velho. E como nós éramos fracos, nós revezávamos. Meu pai que fazia o serviço mais difícil, que era soltar a serra, e nós no estaleiro, na parte inferior da tora, embaixo, sob a tora, nós puxávamos a serra. Quando um cansava, passava a serra para o outro. Assim nós desdobrávamos a madeira para fazer móveis. Essa madeira era sempre louro, cedro, quase sempre madeira macia, boa de trabalhar. O mais ruim é quando pegava um angelim, que angelim, por exemplo, é uma madeira mais dura. Mas o restante era tudo, nós cortávamos a madeira e o velho fazia os móveis. E aí, na hora de fazer os móveis, sempre sobrava para a gente. Era furado tudo na base do formão. Isso quando era móveis, porque o velho não fazia só móveis. Além dos móveis, tinha os produtos, os instrumentos agrícolas que ele fazia muito, que era carroça, tracionado por cavalo, tinha carro de boi, a chamada alça-prima, que ele fazia muito. A alça-prima ele fazia muito. A alça-prima era uma espécie de carro, só que as rodas eram muito altas, com um diâmetro de, no mínimo, 2 metros, que era para aquela tora trabalhar embaixo dela e com 3, 4 juntas de boi,
tirava a madeira do mato para levar para a parte espraiada, a parte limpa, onde o caminhão podia encostar e carregar no caminhão. Então, aquele era o serviço nosso. E quando o velho fazia aqueles arça-prima, carreta, carroça, as moendas eram todas torneadas manual. Tudo era trabalho manual. Então, quem tocava a roda para girar, a correr, para o velho tornear a moenda, que era torneado tudo na base do formãozinho, então, nós que ficávamos ali. Então, a gente ficava assim, bom, uma hora um, outra hora outro, enquanto um estava estudando, o outro estava tocando a moenda. E aí, batíamos até o velho terminar aquele serviço. Ele terminava, e quando ele terminava uma moenda, já tinha outra. Então, folga a gente não tinha, porque o serviço sempre tinha. Então, essa foi a parte da infância, adolescência. Se você quer saber mais, aguarde até depois do intervalo. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Luminárias, ferramentas, fios de automação, cabos e tomadas, a melhor opção. Andi, materiais elétricos, Andi. Experiência, agilidade, não deixe pra depois. 3528-9192, Andi. Materiais elétricos, Andi. Na Avenida Paraná, 480. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio. Uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros. Infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 999480137. Bioetos, especializados em você. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Vida, oportunidade de aprender. Estamos aqui com Alzemiro Rufino de Matos contando sua experiência de vida que está retratada neste livro. Então, você saiu do interior e foi para a capital. Como é que foi? Essa saída eu sempre sonhei com isso. Eu sempre morando na cidade do interior, aí vim estudar em Ponta Porã, voltei para lá e continuei os afazeres. Mas aqueles afazeres, aí ficou pior ainda, porque aí eu queria ganhar meu dinheirinho também, né? Então, para isso, eu tinha que trabalhar para outros, não para o meu pai, que o meu pai, a gente trabalhava com obrigação de filho, na época, ajudar o pai.
E eu acho que não fiz nada demais, até fiz muito pouco pelo que ele fez por nós. Então, naquela época eu sonhava, vou para uma cidade grande, o dia que eu puder eu vou para uma cidade grande. Aí chegou a época que todo camarada ao completar 17 anos era obrigado a fazer o alistamento no Exército para aos 18 anos incorporar nas fileiras do Exército. E hoje, por exemplo, existe muita gente. Hoje o Exército pega 10% dos que se alistam, porque é muito número de jovem que pode se alistar. Mas naquele tempo, o camarada falava, vou se alistar, já sabia, vou servir. Ele só não servia se ele fosse um deficiente físico, mas se ele tivesse um corpo perfeito, mais de 1,50 m, podia ter certeza que ele chegava e era incorporado no Exército. Ah, era desse jeito? Era desse jeito. Então, tinha superior a 1,50 m, tanto era difícil o número, aliás, o efetivo do quartel ser completado na própria cidade, que eu participei como cabo em inúmeras patrulhas, que a gente falava, para que ia buscar soldado, ia buscar, na época a gente falava, os conscritos, que era o pessoal alistado, se alistavam em São Paulo, mas iam servir em Mato Grosso. Nossa. Naquela época não era Mato Grosso do Sul, era Mato Grosso. Então, saía daqui e ia servir em Mato Grosso. E nós íamos de trem de ferro, formava uma patrulha, e de trem de ferro vínhamos até a cidade de Lins, São Paulo. E lá em Lins, no quartel de Lins, já estava, a equipe de recruta já estava lá. Aí levávamos centenas, milhares de jovens, tudo para completar efetivo, porque lá nós tínhamos em Campo Grande várias organizações militares, e em outras cidades do interior, Ponta Porã, Aquidauana, Corumbá, tudo tinha quartel, Cuiabá, e todos tinham quartel, e nenhuma unidade dessa, nenhum quartel desse conseguia efetivo no lugar. O pessoal da área era insuficiente. Então, nós chegávamos em Campo Grande e aquele pessoal desembarcava todo no 10º GECAM, que era a unidade que eu servia e era a maior unidade da guarnição. Aí, dali, o GECAM selecionava para ele, o efetivo que ia ficar em Campo Grande, e o restante era distribuído para as unidades da fronteira. Aí ia para Nioaque, ia para Bela Vista, ia para Ponta Porã, para Aquidauana, para as demais localidades onde tinha quartel e também não tinha efetivo. Então, quando eu vim para Campo Grande, eu já vim sabendo, vou me alistar, eu já sei que depois eu vou lá, vou fazer a inspeção de saúde, mas já sei que vou servir. Aí vim, me alistei, isso em 71. E aí voltei para lá, mas logo em seguida eu voltei para Campo Grande de novo. Cheguei em Campo Grande, eu não conhecia ninguém, muito pouca gente, mas, felizmente, como tudo acontece de bom, às vezes, na vida da gente, que a gente, às vezes, não sabe, até nem valoriza, mas que é muito bom, um casal amigo que era oriundo de lá da nossa cidade, eu cheguei e procurei eles. Na época, eu vim, olha o luxo que eu me dei. Eu vim de charrete da estação ferroviária, que eu vim de trem. Da estação ferroviária até a casa desse amigo meu, que eu lembro até hoje, era a Avenida Joaquim Dornelles, número 365, eu nunca esqueci esse número. Então, esse casal amigo morava lá, e eu vim direto para a casa deles. E lá eles me deram guarida, me hospedaram lá, muito satisfeito, feliz da vida. Quando viram a charrete parar na frente, opa, quem está chegando? Com uma linha na mão, uma bicicleta descendo da charrete, olha lá, era eu. Tudo que eu trazia para a cidade. Era uma mala e uma bicicleta. E a mamãe entra onde? Aí nessas alturas... A sua esposa. Nessas alturas, meu pai e minha mãe ficaram lá, ficaram todos em Mato Grosso. Na época era Mato Grosso. Mas, felizmente, quando eu falei que eu vinha para Campo Grande, meu pai de pronto disse, eu vou achar muita falta de você, meu filho. Mas se é isso que você quer, vai. Aí a minha mãe, como sempre, era mais carinhosa, mais calma, mais tranquila, disse, meu filho, eu também não me oponho. Quer ir? Vai. Deus que te acompanhe. Beleza. Assim eu vim para Campo Grande, fiquei lá e incorporei no quarto. Cheguei, já fiz inspeção de saúde e já incorporei também. Ficamos 30 dias internados, depois dos 30 dias, no final de semana eu ia passar com aquela família amiga. Aí logo surgiu o primeiro curso de cabo pessoal que incorporou aquele ano.
Aí eu fiz o teste para o curso de cabo, fui aprovado. Beleza, por sinal, fui um dos mais bem aprovados. Aí, como nós não tínhamos opções, tinha aquelas que, na época, a gente falava qualificação militar, até hoje, é qualificação militar, falavam QM. Aí, eu orientado já por amigo nosso, que era militar, mas na vida civil ele era amigo da gente, ele falou para mim, ó, Alzimiro, você faça uma QM que seja amparada, porque tem QM que você vai fazer, por exemplo, se for burocrata, você vai servir por 6 anos e vai embora. Então, você faça uma QM amparada. Aí fui ver as QMs amparadas. Tinha logística, tinha mecânica de automóvel e armamento, mecânica de armamento e munição, que era material bélico, mas como eu não tinha conhecimento de material bélico, não tinha conhecimento de mecânica de automóvel também, eu ia fazer um curso de cabo e ia ter dificuldade. Aí, como tinha logística, o pessoal de logística podia, quando formado, podia trabalhar em tesouraria, podia trabalhar em almoxarifado, podia trabalhar em rancho, e eu passei por todas essas funções no quartel. Tudo ainda era solteiro? Tudo, não, ainda, né, até então solteiro. Aí, nessa época de solteiro, eu participava eu era muito curioso, sempre fui curioso. Então, eu queria ver, entender as religiões. Aí comecei, eu via numa religião, não gostava daquela, não me dava bem, começava noutra, não gostava. Eu fui em tudo que é religião que eu posso pensar. Fui em terreiro de candomblé, de tudo, axé, candomblé, tudo. Eu ia lá, quero ver como é que funciona, vamos ver se eu vou gostar disso aí. E uma vez, 2, 3. Bom, eu sou uma erva daninha no meio da cultura, vou cair fora daqui. Estou sendo uma erva daninha no meio da cultura, não me adapto aqui, não é meu lugar. Aí eu ia para outro. Até que parei, o que eu mais segui foi uma igreja batista, que é onde eu arrumei uma namorada, e essa namorada me incentivava muito, e o pastor falava muito bem e tal, e eu comecei a gostar, fiquei mais de 1 ano nessa igreja. Aí comecei, mas eu não estava satisfeito. Eu estou nessa igreja, o pastor que vai fazer oração por mim, se eu posso pedir a Deus, por que eu vou mandar recado? Foi assim eu pensava. Eu vou pedir a Deus? Precisa o pastor pedir a Deus por mim, eu mandando recado? Não, deixa eu pedir. Aí caí fora da igreja batista. Aí fiquei sempre indo no catolicismo e tal, e fiquei... Aí logo em seguida já é a chamada Revolução de 64. Essa foi a parte mais difícil que eu passei no quartel, porque nós ficávamos muito tempo, era em regime de internato, de prontidão. Nós ficávamos, porque o GECAM, onde eu servi, a unidade que eu servi, era a maior unidade da guarnição. Sendo a maior unidade da guarnição, tudo sobrava para o 10º GECAM. Vai fazer uma patrulha, é o 10º GECAM. Vai prender alguém, é o 10º GECAM. Tudo era 10º GECAM. Vem uma equipe aí de prisioneiro, de não sei o que, vai para o 10º GECAM. E eu servia no GECAM. Então, sobrava sempre para a nossa unidade. Aí, na Revolução de 64, foi a pior fase que nós tivemos. Prontidão em cima de prontidão. Nós passávamos meses sem sair de dentro do quartel, a não ser cumprindo a missão. Mas dizer que eu saía do quartel para passar um domingo para almoçar fora, não tinha condições. Era dormindo de coturno, com um mosquetão no cabeceiro da cama, dormindo, tirava só o cinto cartucheira e o capacete. Porque a gente dormia fardado. Foi difícil a época, mas felizmente eu temia, mas felizmente nós conseguimos sair desse período de revolução, que é a chamada Revolução de 31 de março de 1964, nós conseguimos superar sem nenhum enfrentamento armado, o que para mim foi uma vitória. Porque eu temia por isso. Gente, será que a gente uma hora vai ter que brigar? Já saía armado, com munição, com granada, com tudo pronto para enfrentar. Porque dizem, até hoje, existem os reportes que falam que o Exército abusou, que não havia nada de necessidade disso, que foi um golpe militar. Eu afirmo que não tinha nada de golpe militar. Foi uma necessidade, porque na época, a unidade que eu servia, o que foi aprisionado de armamento, munição, material clínico cirúrgico, material de comunicações, tudo foi aprisionado em poder dos revoltosos, que a gente chamava.
Então, prendiam um cidadão, aí passava a noite inteira, 2 oficiais fazendo pergunta para ele, prensando ele, porque ele tinha que contar. Por quê? Porque, mas isso sem malvadeza. A malvadeza, né? Era sono, ele levava no cansaço. Talvez lá no quartel de vocês, lá na unidade, né? Que eu servi... Porque em outros lugares a gente tem... dizem que houve abuso. Lá, pela função que eu exercia, na época, e inclusive foi considerado de confiança do comando, coube a mim colocar em todos os escaninhos armamento preso, separar um por um armamento, munição. Então, eu sabia tudo que estava sendo apreendido. Só que antes disso foi divertido pelo comandante. Eu era cabo. Cabo Rufino, você vai organizar isso aqui. Se alguém do quartel que souber tudo que tem aqui dentro, souber o que tem aqui dentro, se vazar, você já sabe o que vai acontecer com você. Eu já sabia que era a cadeia certa, né? Uhum. Então, o que eu fazia? Eu selecionava tudo, notava, desenferrujava determinadas armas que já estavam enferrujadas, mas posso dizer o seguinte, esse pessoal tinha um arsenal enorme, tinha metralhadora com silencioso, com quebra-chamas, que dava um tiro com uma metralhadora, quem estava próximo só escutava o estampidinho, só um chiado. À noite não tinha chama, não tinha nada, então era material de guerra mesmo. Agora eu pergunto, se esses cidadãos revoltosos, que nós chamávamos revoltosos de 64, se eram pessoas de bem, por que tinham em poder deles aquele enorme arsenal, armamento, munição, material clínico cirúrgico, tinha desde de seringa de injeção até material para cirurgia mesmo, propriamente. Se alguém precisasse ser operado numa operação de guerra, eles tinham material clínico cirúrgico suficiente para fazer isso. Eles estavam preparados. Então, eles estavam super preparados. Situação mesmo eles tinham, na época, emissora de rádio clandestina no centro da cidade, que ninguém sabia nem que existia naquele lugar uma emissora de rádio, de comunicação. Porque a antena, inclusive, era feita na parte externa do prédio, rodeando o prédio. Antena de fio rodeando o prédio. Então, não parecia antena, não parecia nada, mas eles se comunicavam tudo. E sem contar com as emissoras de rádio local, que eles mandavam antena tudo com código. O camarada que ia mandar um caminhão carregado digamos, um cunhete, que a gente chamava, é uma caixa carregada cheia de munição. Ia mandar uma caixa de munição para a fazenda, para guardar lá, ele dizia, olha, a vacina, uma caixa de vacina está sendo encaminhada hoje, coloque na prateleira do fundo. Já sabia que era para enterrar num lugar que tinha lá no fundo da fazenda, onde estava sendo enterrado o armamento de munição. Agora, essa realidade, ela é muito particular, né? Porque ali vocês estavam na região de fronteira, né? Exatamente. Tinha tudo isso, né? Agora, muita coisa aconteceu, até de barbárie mesmo, né? No Brasil inteiro, foi uma época muito difícil. Então, dizem que houve gente que foi sacrificada, inclusive na época. Pois é. Só que hoje, por exemplo, comenta-se muito que o Exército cometeu abuso. Não posso afirmar que não, porque na unidade que eu servi, eu afirmo que não. Isso. Agora, na minha unidade, eu afirmo que não, porque eu acompanhei tudo o desfecho da Revolução de 64, na maior unidade da guarnição, onde cabia a nós todo tipo de patrulha. Então, nós saímos para prender gente, prendemos gente na fazenda, depois voltou aí outra patrulha lá para carregar o armamento e munição que estava enterrado no fundo da fazenda, que, por sinal, era muito bem armazenado. Eles cavavam um buraco no chão, no meio do mato, cobria aquele armamento, colocava carvão vegetal, que era para não pegar umidade no armamento, aí cobria de carvão vegetal, cobria com vegetação por cima, de modo que era muito bem disfarçado e muito bem guardado o armamento. Então, isso aí tudo aconteceu lá na região, mas não houve nenhum conflito, nenhum movimento armado, nenhum enfrentamento. Que bom, né? Não houve várias prisões, mas esses camaradas foram todos libertados,
depois, mais tarde, foram libertados. Tanto é que teve gente que foi preso e depois foi governador de estado. Perfeito. Então, eu digo, como é que foi? Como é que ocorreu a coisa lá, né? Mas ainda tem muita história para contar, a gente ainda tem 2 blocos ainda. A gente vai agora dar um espaço, então, para os nossos amigos patrocinadores e voltamos daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. O check-up cardiológico é uma ferramenta muito importante para saber como está a sua saúde. No ICECOR, você realiza exames laboratoriais e cardiológicos, todos numa mesma manhã. No ICECOR, nós usamos tecnologia de ponta para cuidar de você e oferecemos a melhor abordagem para ajudar a mudar seus hábitos, sair do sedentarismo e viver uma vida plena de bem-estar. Agende hoje mesmo seu check-up cardiológico no 3017-7777. ICECOR, Avenida Pedro Basso 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. Telefone 3017-7777. ICECOR. Melhor é ter saúde sempre. Saiba mais em www.icecor.com.br e no Facebook, @Instituto ICECOR. Utilidades domésticas, Casa Vitória. Utensílio para bares, hotéis e restaurantes, Casa Vitória. Uniformes profissionais para seu negócio, Casa Vitória. Fogões, fornos, eletrodomésticos em geral, Casa Vitória. Presentes, decorações, flores e arranjos também na Casa Vitória. A Casa Vitória agora está com estacionamento próprio para clientes. Rua Fagundes Varela, 481 Vila Portes. Fone 3028-9939. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Vitória. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Atenção, o Subway apresenta um novo sabor do Baratíssimo. Experimente o delicioso Baratíssimo de frango empanado por apenas R$7. Mas esse preço vale só até amanhã. E depois de amanhã, e depois também. Na verdade, o Baratíssimo de frango empanado você pode comer todos os dias da semana por só R$7. Corra e experimente essa irresistível novidade no Subway. Válido até 4/9/2018 em restaurantes participantes de Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina. Preços variam por região. Consulte subway.com.br para restrições. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Continuamos então com A Vida, de Alzemiro Rufino de Matos. Vida é o título do livro dele. Oportunidade de aprender. Então foram muitas as oportunidades de aprender, não é isso? Depois, então, no Exército já é que conheceu a Zenilda Salles Rufino? Exato. Foi exatamente na época da Revolução. A gente passava tempo sem se ver, mas até então a gente só namorava. Foi simplesmente 4 anos só de namoro noivado. Foi só 4 anos para a gente se conhecer. E aí, depois, foi uma das coisas melhores que aconteceu na minha vida, eu posso dizer, foi ter conhecido. Hoje, nós casados há 51 anos, e se eu tivesse que casar novamente, ela seria eleita. Então, saber se ela aceitaria de novo. Se ela me desse a oportunidade, seria ela mesma. Só registrando a presença, ela está aqui assistindo a gente. Então, mas é isso. Mas aí eu me casei, quando eu me casei, eu ainda era cabo. E cabo não podia casar no Exército. Ué? Aí eu, contrariando a legislação militar, eu casei. Cabo não podia casar. Cabo e soldado, mesmo cabo com QM amparada, que a gente chamava, minha QM era QM amparada. Eu podia ficar no Exército até ir para a reserva. E aí eu casei como cabo. Aí, logo que eu me casei, depois que eu me casei, já uns 2 ou 3 anos de casado, aí modificaram a legislação militar e eu podia... Aí o cabo com QM amparada, estabilizado, podia casar. Estabilizado era o quê? Quando eu já tinha passado, reenganjado dos 9 anos em diante. Porque até 9 anos, diariamente, aliás, anualmente, a gente tinha que
reengajar. Fazia o primeiro engajamento com um ano, depois ia reengajando, até passar dos 9 anos. Quem tinha que minha parada, permanecia no Exército. Quem não tinha era licenciado. E aí nós deram direito ao casamento para quem já estava estabilizado. Aí, então, eu entrei com documentação, apresentei esse certidão de casamento e oficializei meu casamento no Exército. Nossa, que coisa! Aí, felizmente, como eu tomei o Exército por profissão, não por dizer que eu gostasse, que eu era, assim, fanático pelo Exército, mas eu digo por oportunismo, porque eu achei que se eu saísse do Exército, se eu fosse licenciado, pedisse licenciamento, eu ia ter que enfrentar trabalho árduo. Nem sei que trabalho eu ia poder enfrentar, apesar de ter várias opções, mas eu não sei o que eu podia enfrentar, então preferi permanecer no Exército. Aí, bom, já vou permanecer, vou estudar. Aí que eu concluí o ginásio, aí me inscrevi, comecei o 2º grau, tudo estando já casado. Com filhos, aí já até com filhos, né? E graças a Deus, desse nosso casamento, resultou o nascimento de 3 filhas e 1 filho. 3 meninas e 1 menino, que são meus orgulhos. Felizmente, eu posso dizer que eu sou feliz com minha família. Então, o meu filho, para cumprir algum débito nosso, ele nasceu com síndrome de Down. Mas é uma criança amorosa e todos adoram ele, as irmãs dele, então, tratam ele com o maior carinho. É o guri de casa, mas é paparicado, essa é a verdade. Então, está em casa com 32 anos, beleza. Aí, nesse inteirinho, eu já casado, já com filhos, eu fiz uma inscrição para o curso de sargento. Aí fiz passei na seleção, fui selecionado, passei, por sinal bem classificado, aí fui para São Paulo, fiz o curso de sargento, aí 3º sargento, aí nesse inteirinho vou ter que estudar um pouco, porque eu não posso ficar como 3º sargento. Para ser promovido, eu tinha para sair subtenente, sair até oficial na ativa, tinha que fazer o curso de aperfeiçoamento de sargento, que era o CAIS. Estudei um pouco mais, inclusive pagamos até professor particular para nos ensinar, e nós, uma equipe boa de cabo lá, se juntamos e fomos fazer isso aí. E depois, como sargento, continuei, gostei e continuei, né? Quando chegou a época de fazer o curso de aperfeiçoamento, eu fui aprovado também no exame de seleção para o CAIS. Fui aprovado, isso ainda servindo em Campo Grande, para fazer o CAIS, porque nesse intervalo eu já tinha me apresentado voluntário, tinha ido para Corumbá. Fiquei em Corumbá 2 anos, aí voltei para Campo Grande de novo, aí fiz o exame de seleção, fui aprovado para fazer o CAIS, mas surgiu uma oportunidade de ir para o Amazonas. Pediram voluntário para ir para o Amazonas. Ninguém queria ir. Muitos militares não iam porque aquele negócio, eu chego lá, vão me dar uma função que eu não sei, eu nunca temi por isso. Qualquer função que me desse, eu dizia, não vou inventar documento, não vou inventar nada. Tudo tem que ter norma, tem manual, tem regulamento, e eu tenho que ter um superior, um chefe que vai me orientar naquilo que eu tiver dúvida. Então, não vou temer por função, qualquer função. Agora, no Exército, era mais a função administrativa, né? Mas eu trabalhei muito na administração. Só que, quando eu fui para a Amazônia, eu saí da administração e fui para a prefeitura da Vila Militar. E foi a melhor coisa que eu fiz, que eu passava 15 dias sem ir no quartel. Eu tinha total liberdade para comprar material de construção para as obras do quartel, fazer tudo. Então, eu já fazia as tomadas de preço todinho, levava para o comandante tudo pronto, montamos uma almoxarifado e lá eu levei máquina de escrever, calculadora. Então, eu fazia lá todinho o processo de licitação para aquisição de material, aí ia para o quartel, aprovavam a licitação, depois de aprovado, eu batia os empenhos,
batia empenho, batia fatura. Enfim, a unidade não tinha trabalho nenhum com o meu serviço, porque eu fazia todo o serviço que era da fiscalização da tesouraria, eu fazia tudo referente ao pessoal. Então, ficava agora, 15 dias sem ir no quartel e o pessoal era satisfeito comigo, e eu mais ainda, né? Porque eu tinha liberdade total. Agora, eu me lembro, assim, né, de criança, que tinha aqueles documentos, ofícios, né? E aí eu lembro que eu admirava muito o jeito, assim, de escrever, né? Não sei, né? Eu vejo, assim, quem tiver a oportunidade de ler esse livro vai ver que ele tem um estilo de escrever, ele tem um rebuscamento, tem umas palavras diferentes que ele vai colocando, e eu me lembro disso nos documentos. Isso era uma coisa que eu admirava, assim, né? Então, assim, a minha, vamos dizer, o meu interesse pela escrita, já desde essa época, porque vendo os documentos dele, né? Que eu olhava aqueles documentos, eu lembro disso, né, pai? Mas é porque eu levava muito documento, às vezes eu levava documento para fazer em casa. E eu me lembro que eu achava aquilo tão bacana, o jeito dele escrever, assim, tão bacana, né? Eu falava, nossa, mas ele escreve muito bem. Tanto é que por isso que a gente incentivou tanto ele a poder depois contar essa história toda no livro, né? Que é uma habilidade. Mas eu acho que isso não foi do Exército, né? Isso deve ter sido de vidas passadas, né? Não, mas é como eu falei, o Exército, para mim, foi mais por necessidade, por oportunismo. Era a oportunidade que eu tinha de fazer alguma coisa. E dei sorte, porque quando eu ainda estava no Amazonas, contando o tempo lá, se bem que eu estava muito bem na unidade, bem demais até, aí eu fui chamado, fui convocado para fazer o CAIS no Rio. Aí que eu fui conhecer o Rio de Janeiro, isso em 81. Aliás, em 80, terminei em 81. Aí eu vim para o Rio de Janeiro fazer o CAIS, que era o curso de aperfeiçoamento de sargentos, que era para chegar até o oficialato, chegar até o posto de capitão na ativa. O que não aconteceu, mas por opção minha. Eu podia ter ficado no Exército, ter saído capitão tranquilamente, mas por opção minha, eu já no final de carreira, já com tempo vencido, servindo num batalhão, com as duas piores funções que sargento pode ter, que era sargenteante da Companhia de Comando de Serviço e subtenente, duas funções, acumulando função. E nessa época eu já tinha uma pequena área rural, já com equipamento agrícola, trator, já tinha um plantel de vaca leiteira. O que eu vou ficar fazendo no Exército? Já completei meu tempo, vou embora. O comandante ainda disse, você pode sair capitão na ativa? Posso, comandante, mais. Mas quanto tempo faltava? Já com o tempo cumprido isso aí, né? Então, quanto tempo faltava para sair capitão? Não, aí ia demorar muito, porque eu era primeiro sargento com 4 anos e meio já de primeiro sargento. Mas para sair subtenente da minha QM, era no mínimo 6 anos. Eu ia ter que ficar mais 2 anos para sair subtenente, mais 2 anos para sair segundo-tenente, mais 1 ano e meio para sair primeiro, mais 2 para sair capitão. Eu ia ficar mais 8 a 10 anos no Exército. É muito, né? E eu já com o tempo já cumprido, já podendo ir para a reserva, não, a liberdade vai valer mais. E não me arrependo disso. Podia ter ficado, sou muito grato ao Exército, devo tudo o que eu tenho ao Exército, porque foi lá que eu consegui melhorar a situação. E, felizmente, hoje eu vivo do meu salário, apesar de não ser dos melhores, mas também não é dos piores, né? Então, está muito bom. Devo muito ao Exército, mas... Mais cenas dos próximos capítulos, depois do intervalo, a gente vai conhecer, então, um pouquinho mais dessa história. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Quem tem plano de saúde Itamed, indica e fica bem. E tem sempre mais. 10% de desconto para quem indica e para quem é indicado. Vou indicar o Itamed. E aproveitar para cada nova adesão. É desconto na sua mão. Acesse o site do Itamed, consulte o regulamento da promoção e aproveite. itamed.com.br.
More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. A JA Celulares oferece os melhores serviços em assistência técnica para o seu celular, com profissionais altamente qualificados para atender todos os problemas das mais diversas marcas, com as melhores soluções para o seu aparelho e também vendas de todos os tipos de acessórios para o seu celular. Pensou em assistência? Pensou JA Celular. Rua Quintino Bocaiúva 742, bem em frente ao Banco Itaú. Fone 3527-4525 ou 98423-1542. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. De volta aqui com Vida, Oportunidade de Aprender. Bom, então, depois do Exército, como é que foi? Se aposentou, aí foi escrever livro. Eu completei meu tempo no Exército, fui transferido para a reserva, aí eu tinha mais tempo para tudo, né? E quando nasceu o meu filho, que é Down, começamos a... Eu queria entender por quê. Na minha família, uma família tão perfeita, tudo perfeito, beleza, eu super sadia, a minha esposa, felizmente, uma saúde de ferro. Então, eu tenho que perguntar por que uma família que é perfeitinha nasce um síndrome de Down. Aí eu queria entender por que nasceu meu filho, e comecei a procurar. Aí médicos diziam, é questão de genes, é isso e aquilo, é a idade dela, que ela tinha 42 anos, e sempre achava uma desculpa. 38 anos, correção. 38, correção. Então, para mim era 42, também eu sempre pensei em 42. Mas então tá. Então, diziam que era pela idade dela, que já não é a idade mais de ter filhos, e tal, mas eu comecei a pesquisar, vamos. Aí, procura aqui, procura ali. Não, o médico disse que ele ia ser sempre assim. E nessa busca, nós fomos parar no Centro Espírita. E chegando lá, eu comecei a Kardecista. Kardecista, lógico. Aí, chegando lá, eu comecei a gostar do Centro Espírita, do kardecismo, apesar do meu pai já ser kardecista. Meu pai já era kardecista, então, mas nós não seguimos ele. Não tem nenhum que seja kardecista hoje, atualmente. Eu que ingressei na doutrina, cheguei a trabalhar por aproximadamente 5 anos, um pouco mais, em centro espírita, estudava e praticava o espiritismo, mas aí, como minhas filhas também eram buscadoras, e elas começaram a encontrar o estudo da conscienciologia, projeciologia e conscienciologia. Começaram a estudar essa ciência, projeciologia e conscienciologia. Aí, a mãe delas começou a acompanhar elas, vendo as palestras e tal. De repente, a minha esposa, minha duplista, começou a fazer os cursos de conscienciologia. Começou nos antigos P1, P2, P3, P4, né? Então aí ela me esperou, aí eu ainda estava na dúvida. Ela iniciou TENEPS, tudo, e eu estou lá, ainda na base do espiritismo. Mas aí começou a sobrar para eu transportar o material de palestra, caixa de livro, material de palestra dos cursos que iam dar lá na cidade, palestras que iam dar, que as minhas filhas coordenavam já. Aí eu carregava o material, comecei a assistir a palestra.
E essas palestras me incentivaram. Aí eu vendo o que minha esposa fazia, aí certo dia, eu já estudando e lendo, já fazendo os primeiros cursos da Conscienciologia, eu tive uma projeção na qual eu fui ao quarto reservado exclusivamente para a TENEPS, onde ela fazia, e eu fui projetado e vi o que ocorria durante a TENEPS. Aí não é possível. Voltei, dormi, me projetei novamente, voltei lá para o quarto, fiquei olhando ela na porta, com a porta entreaberta, ela sentada sobre como se estivesse sentada de psicossoma sobre o soma, só vendo ela, o corpo deitado e ela sentada em cima. E eu não entendia nada daquilo, fiquei olhando aquilo. Ai, que barbaridade, que maravilha que é isso. Eu vou ter que fazer TENEPS também. Aí eu comecei a fazer os cursos, mas eu não tinha preparo para isso. Aí, quando eu fiz o primeiro curso avançado, eu consegui, com muito sacrifício, atingir o estado vibracional. Aí pronto, aí foi vibração total. Aí eu me incentivei mais, eu comecei a estudar, fazer os cursos. Aí comecei a ser cobrado. Você tem que escrever um livro. Você tem que escrever um livro. Minhas filhas, meu genro, tem que escrever um livro. O professor Valdo Vieira incentivava demais nas tertúlias, que a gente assistiu muito a tertúlia do Valdo Vieira. O Valdo Vieira, nas tertúlias, incentivava, escrevam, vamos escrever, nós temos que escrever um livro, vocês são capazes de escrever, começa que vocês terminam. Ele sempre dando aquela injeção de ânimo. Aí eu já estava, eu vou começar um livro, vamos ver o que acontece. Certo dia, convidamos para um almoço em nossa casa, aqui em Foz do Iguaçu, uma amiga das meninas, que acabou ficando uma amiga nossa, professora Lucy Lutfi. E a professora Lucy conversando comigo, ela disse, Miro, você tem que escrever um livro. Eu estou até vendo um livro teu escrito. Tem que escrever. Toda vez, ela me encontrava no CAE, já começou o teu livro? Começa, se você tiver dúvida, me procura. Eu falei, gente, depois de uma injeção motivadora dessa, eu sou obrigado a começar, né? E ela fez o prefácio, né? Aí eu comecei a escrever o livro e tal. Depois do livro escrito, inclusive, eu convidei a própria professora Lucy Lutfi, que foi que é autora também. Que ela é escritora, né? E autora, tem livros publicados, e eu convidei ela para fazer o prefaciar meu livro. Aí ela, muito feliz da vida, prefaciou meu livro. Até com a coincidência, ela entregou, prefaciou e datou o livro com a data do meu aniversário, sem nem ela saber disso. Ela datou de 7 de janeiro e entregou o livro, o prefácio pronto, datado de 7 de janeiro. Beleza pura. E esse livro está aqui, está na praça hoje, denominado Vida, Oportunidade de Aprender. Realmente, porque esta vida, nós não podemos desperdiçá-la. É uma oportunidade que nós temos para aprender. E este livro, apesar de ser um livro simples, pequeno, um volume pequeno, mas eu relato nele, ele é um livro, além de ser um livro, digamos, é o meu, contando a minha vida, uma autobiografia do escritor, ele também é um livro tarístico, ou seja, eu escrevi com a finalidade da tarefa do esclarecimento. Quem ler esse livro, algum proveito terá de ter. Nele eu posso dizer assim, palavra bem clara, eu pus minha cara à tapa, porque eu escrevi meus erros e acertos. Então, meus erros servem de exemplo de como não se comportar. E os acertos servem para mostrar que eu, por exemplo, um menino que sair lá do interior, chegar aqui, ter o prazer de publicar um livro, apesar de pequeno, mas um livro contando minha vida, mas dentro do contexto projeciologia, conscienciologia, relatando... O tamanho não é documento, né? Relatando, inclusive, experiências que eu tive no extrafísico com muita nitidez, que eu relato nesse livro. Eu mostro que nós temos no extrafísico, inclusive, uma linha do não retorno, que se você passar daquele lugar no extrafísico, você não retorna. Eu tenho experiência com uma projeção bem lúcida, e que eu estive lá, e está relatado nesse livro.
Nesse livro ensina como você manter uma horta, um jardim, simplesmente com tuas energias. É tão fácil. Eu mostro como eu blindo a minha residência quando eu vou sair, para que quando eu chegar, encontrar minha residência do jeito que está. Eu ensino a blindagem da residência, como eu faço. Quer dizer, então, oportunidade está aqui. É a oportunidade de aprender mesmo. É um livro tarístico. E tem uma parte muito bacana que até é uma, como que a gente chama, de precursor, né? Que é essa parte de falar aqui dos como é que, vamos ver como é que chamou aqui, de pensamentos. Não tem uma parte que fala de provérbios. Nossa, professor Valdo, quando viu isso aqui, acho que não foi no mesmo dia. Não, mas ele me cobrou, ele disse para mim que eu tinha que escrever um livro de provérbios, tanto é que ele falou isso? Falou para mim, porque quando ele viu o livro, que ele abriu, ele falou, esse aqui é dos meus, olha aqui tem uma listagem de máximas, provérbios e citações, então, que era justamente quando ele estava começando a mexer com o léxico. Isso aí aconteceu no livro, porque sempre que eu fazia leitura de um livro, eu achava um provérbio, uma citação, um pensamento, eu achava ele legal. Eu dizia, legal, olha que pensamento bonito, que provérbio bonito, gostei da citação. Quando eu via um que não me satisfazia, eu dizia, muito de mau gosto. Que tem pessoa que diz provérbio de tanto mau gosto, por exemplo, mulher e parafuso, deixa que eu aperto. Gente, que isso? Vamos respeitar, né? Nossa. E isso é o que mais vê escrito. São esses provérbios assim, mas eu pensava, bom, eu vou fazer, eu gosto de provérbios, aqueles que eu gosto, que eu acho bonito. Aí, como eu comecei a escrever o livro, falei, bom, vou fazer um livro diferente. Até então, os livros que eu lia, eu via sempre um pequeno provérbio no início do livro, na primeira página. Aí, antes do capítulo, eu falei, eu vou colocar um provérbio no final do capítulo, mas eu vou bolar um provérbio de um modo que o provérbio tenha o conteúdo do livro, seja resumido naquele provérbio. Nesse meu próximo, eu também cuidava de fazer isso. E aí, para completar, eu falei, bom, aí agora, para eu fazer isso aqui, colocar provérbios, eu vou ter que colecionar provérbios. Então, eu abri uma página no computador só de provérbios. Criei pensamentos, provérbios ou citações. Aí, todo livro que eu lia, eu já colocava uma folha de papel dentro do livro, com a caneta no bolso, eu estava lendo, aparecia um provérbio, uma citação bonita, eu escrevia. Por sinal, eu quero dizer que os mais bonitos provérbios que eu tenho no livro, ou são do espiritismo, por espírita, ou pelo pessoal da conscienciologia. Os livros do pessoal da conscienciologia, todos eles têm citações, têm pensamento, têm provérbios maravilhosos. E eu tirei muito provérbio. Não, se então, fosse depois do léxico de ortopensatas, ia ter muito, né? Porque, olha, Valdo... Então, aí o que eu fiz? Peguei o livro, no final do livro eu coloquei uma coleção de pensamentos ou provérbios com 100 provérbios. Muito bacana. E isso, inclusive, o professor Valdo Vieira, quando pegou o livro, ele leu o livro e comentou lá durante uma tertúlia. Quando eu saí, ele me abraçou e falou, olha, Alzemiro, você deixou de ser aquele baixinho invocado para mim. Para mim, você era um baixinho invocado, falante e tal, extrovertido. Agora você passou a ser um escritor e de muito bom gosto. Nossa, que bacana. Gostei do teu livro. E, olha, você vai escrever... Vou te dar 2 temas para você escrever um livro. Ele falou, e ele como principal incentivador da escrita, né, que ele falava, olha a grafopensenidade de cada um, tem que deixar o livro escrito. Então, o meu primeiro já... Aí eu ainda falei para ele, ele falou, e aí, foi difícil? Eu falei, professor, eu aprendi que o difícil eu faço na hora, o impossível demora um pouquinho mais. Aí ele sorriu, falou, é isso que eu gosto de otimismo. Agora você vai escrever outro livro. Ou você vai escrever um livro com pensamentos, ou provérbios, ou pensados, sei como quer que seja, ou vai escrever um livro vai fazer um livro um dicionário da linguagem sertaneja. Porque tem você colocou alguma coisinha aqui de linguagem sertaneja Tem um que eu gostei muito. Falou, um glossáriozinho que tem a linguagem sertaneja, eu gostei muito. Então, um dos 2 você vai escrever. Glossário da linguagem sertaneja. Ou você vai fazer um dicionário com a linguagem sertaneja, ou vai escrever um livro de provérbios. Agora você escolhe. E aí, qual aí eu fiquei naquela, mas... Aí eu comecei a pesquisar para escrever o livro e tomei por gosto, só que atualmente está difícil de achar provérbio. Mas eu encontro, já tenho 63 páginas no computador. Tem mais de 900 provérbios, não sei quanto, mas tem mais de 900 provérbios. Nossa, que bacana. Então, eu vou colocando os provérbios e já vou especificando.
o provérbio e o autor. Se bem que aqui no livro tem muitos provérbios que são meus. Os que não têm nome de autor são provérbios próprios. Mas nem sempre a gente tem bagagem para escrever o provérbio. Mas eu procuro fazer um provérbio sempre ilustrando alguma coisa e que faça sentido. Então, nesse livro vai ter provérbio meu. E lá na minha relação também tem provérbios meus. Mas a maioria é de autores diversos. Então, nós vamos esperar esses próximos livros, né, para estar aqui de novo, conversando sobre isso. E hoje a gente encerra com muito orgulho, com muita satisfação, né, o programa de hoje. Sexta-feira que vem, estamos de volta. Até lá!